Esta é uma ministração da Igreja Cristã da Família do Butantã, formando Jesus em nós. Vamos orar novamente. Aquilo que o Senhor tem para fazer na sua vida, no seu coração. Tem uma garrafa aqui. Olha, me enganou, hein? Olha, fiquei estranhando aqui, mas é tônica. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos por esse momento, porque nós estamos na Tua presença, a Tua palavra diz, nos garante que o Senhor está nesse lugar. E nós te agradecemos porque, mais do que sentirmos, nós temos sido tocados por Ti, Senhor. O nosso coração esteja aberto nesta noite, para aquilo que o Senhor tem para falar e fazer em cada vida aqui. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Bom, ontem nós estivemos aqui com os homens. Quantos estavam aqui ontem? Opa, aí ó. 100 homens aí, 100 guerreiros, 100 valentes. Estavam aí participando em comunhão, churrascão. Gostaram? O próximo não sei se vai ser feijoada ou churrasco, hein? Estamos vendo aí, votação. Mas Deus fez grandes coisas, está fazendo. Quem foi também ontem de Descende? Quem que foi lá? Aí, ó, tem mais uma turma. Então, final de semana, cheio de Deus, cheio da presença de Deus. Nós queremos continuar nessa pegada aí, nessa vibe. Amém? Queria falar um pouquinho sobre discípulo ou admirador. O que foi? Tem um batismo semana que vem, no culto da manhã aí. Então venha preparado também. Aquilo que Deus está fazendo. As pessoas estão fazendo o sal, estão se convertendo, estão tomando essa decisão. E nós queremos nos alegrar juntos. Nossa igreja tem falado aí sobre, você sabe aí o 4.0? Já ouviu falar nisso? Acho que não, hein? Nosso departamento de comunicação aí está comunicando. O que Deus quer fazer com a gente nesse ano, que é uma continuação do ano passado, Mateus 28, 18 a 20. Né? Se você quiser vir após mim, assim mesmo se negue, tome a sua cruz, seguir a Jesus, fazer discípulos, ide, portanto, né? Fazei discípulos de todas as nações. E a gente tem falado muito nisso. Semana passada nós tivemos a Vila Mariana falando sobre discipulado, o que é, o que a gente acredita, o que é acolher, o que é acolhimento. Ontem a gente teve aqui os homens e o Márcio Oliveira deu até um testemunho e falou assim, olha, quando eu cheguei a primeira pergunta que fizeram foi assim, quem cuida de você? Quem está com você? Ele, estranhou a pergunta, talvez. E já se arrumou alguém lá para estar junto. Isso são ações importantes da igreja no cuidado das pessoas. Nós não queremos ser uma igreja onde você entra, sai, ninguém te conhece, ninguém sabe quem você é um agente secreto, James Bond. Nós não queremos isso, nós queremos que você se relacione, seja cuidado, se conecte, que aliás nós vamos depois falar sobre isso, conexão. Então, dentro de tudo isso aí, eu queria falar um pouquinho sobre discípulo ou admirador. Nós temos muitos admiradores, pessoas que vêm, olham e admiram, gostam, são fãs talvez, mas Jesus chamou e quer discípulos. Então eu queria ler aqui Lucas 7, 36 a 50. Convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento
E estando por detrás aos seus pés, chorando, regava-os com suas lágrimas, e os enxugava com os próprios cabelos, e beijava-lhes os pés e os ungia com unguento. Ao ver isto, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo: se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Ele respondeu: dize-a, mestre. Certo credor tinha 2 devedores, um lhe devia 500 denários e o outro 50. Não tendo nenhum dos 2 com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Respondeu-lhe Simão: suponho que aquele a quem mais perdoou. Replicou-lhe: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês esta mulher? Entrou em tua casa e não me deste água para os pés. Essa, porém, regou os meus pés com lágrimas, e o enxugou com seus cabelos. Não me deste ósculo. Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta, com bálsamo, ungiu os meus pés. Por isso te digo, perdoados lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito amou, mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então disse a mulher: perdoados são os teus pecados. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. O fariseu havia convidado Jesus, como era costume na época, depois de uma sessão ali no templo, para jantar com ele. Provavelmente tinha várias pessoas nessa casa e chegou uma mulher pecadora, provavelmente prostituta. E o fariseu não podia tocar na mulher. Por isso ele falou assim: olha, a mulher está te tocando aí. O fariseu não podia ser tocado por uma mulher. Aliás, para ser fariseu, não sei se você sabe, mas aos 12 anos ele tinha que saber os 5 primeiros livros da Bíblia de cor. Aos 12. Não é João 3,16, não. João 3,16 é como é que é mesmo? O Senhor é meu pastor. Não. Aos 12 anos, já sabia 5 livros de cor. Aos 17, 12 livros de cor. Então você imagina que um fariseu sabia a Bíblia, conhecia a Bíblia. E Simão conhecia a Bíblia. A mulher não tinha tanto conhecimento. Sabia que ali tinha um cara diferente. Sabia que ali tinha um cara que fazia milagre. Essa era a perspectiva de cada um dos dois aí. Simão era um admirador, talvez um fã. O admirador sabe muito a respeito da pessoa, mas não conhece a pessoa. Sabe muito a respeito, talvez leia muito a Bíblia. Tem advogados que leem a Bíblia para impressionar o juiz. Tem políticos que leem a Bíblia para impressionar no discurso. Conhecimento. O conhecimento não faz nada. Então, essa admiração, ela é o que o admirador, ele só conhece, ele só sabe a respeito, mas não conhece. O discípulo conhece a Jesus. A primeira diferença aí. Então, não basta conhecer sobre, você tem que conhecer o que está acontecendo. É fácil, talvez, algumas pessoas, a gente brinca lá no consultório, a pessoa chega com medo, normalmente, não sei porquê, mas normalmente com medo. Aí ela chega, fica tranquila, que ontem eu vi um vídeo no YouTube, e nós já aprendemos como é que faz. Você se consultaria com o médico assim? Ontem é uma cirurgia cerebral, só vou abrir seu cérebro, mas fica tranquilo.
Ontem eu vi no YouTube lá como é que faz. Vai dar tudo certo. O conhecimento não produz nada. Conhecer a Bíblia não produz nada. Fariseu conhecia. Qual é o resultado disso? O fã ou admirador pode responder algumas perguntas intelectuais sobre Jesus. Mas o discípulo conhece a intimidade de Jesus. Talvez ele saiba alguns detalhes. Quando a gente é fã de um time de futebol, eu não estou nem olhando aqui, mas quando você é fã de um time de futebol, você conhece a escalação, né? Não sei você, eu na minha época, olha lá, ó. Valdir Pérez, Getúlio, Oscar, Dario Pereira e Marinho Chagas. Ailton, Renato, Pé Murcho, Mário Sérgio e Zé Sérgio, Serginho Chulapa e Zé Sérgio. Não sei por que ficou na minha cabeça, o time de 82 não ganhou nada. Aliás, continua assim, mas ficou na minha cabeça, não sei, ficou lá. Talvez você saiba o Esquadrão de Ouro, os mais velhos da década de 50. Pelé, Dudu, fã. O fã conhece. Semana passada faleceu Kobe Bryant. Não sei quantos sabiam que ele tinha quatro filhas antes dele virar mídia aí. Então, conhecimento sobre não quer dizer que você tenha intimidade. Você sabe o que Neymar gosta de comer? Hoje em dia a gente tem acesso a muita informação. Eu vi no Instagram lá que ele comeu feijoada. Não sei. Mas se você conhece a intimidade, você olha para ele e você sabe o que ele está pensando. Onde isso acontece? No casamento. No casamento, a mulher dá aquela olhada, você já fica, bom, chegar mansinho. Caminho, olha, ela olhou para mim, já sabe se eu estou com fome, cansado, com sono, querendo tomar um banho, já sabe. Você pode enganar qualquer um, mas sua mulher você não vai enganar. Aliás, tem uma história, não sei se é verídica, mas o menino chegou para a mãe e falou assim, olha, mãe, eu quero mudar para a igreja. Por quê, filho? Não, mãe, eu quero mudar para a igreja. Eu quero ir para a igreja, quero mudar lá. Mãe, puxa, o menino talvez seja espiritual, mas por que você quer mudar para a igreja? Porque lá o papai é tão bonzinho. Lá o papai é um anjo. Cumprimenta todo mundo. Fala, oi, irmão. E aqui em casa, complica. Então, essa intimidade vai da vivência, vai do tempo gasto. Um fã pode conhecer muito sobre alguém, mas não tenha intimidade. Então, talvez você seja um fã de Jesus, saiba muito sobre Ele, mas talvez não tenha essa intimidade de olhar para Jesus e falar, Jesus, o senhor não gostou, né? Pisei na bola, né? Talvez. Quando temos intimidade, às vezes não precisamos nem de palavras. Só do olhar, só do sinalzinho, só da sobrancelha aqui meio franzida. Quando sua mulher dá aquele olhar para você, você não sabe. Ela não falou nada, mas você sabe que você tem que lavar a louça. Não falou nada. Vai. Versículo 39. Ao ver isto, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo, se esse fora profeta,
bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Na cabeça do fariseu, ele estava tentando enquadrar Jesus. Ele estava, dentro de tudo aquilo que ele sabia, todo o conhecimento dele, ele falou, bom, Jesus não deveria nem ter tocado. Se fosse profeta, não teria nem tocado na mulher, porque é pecadora. Estava tentando, sobre a sua ótica, enquadrar Jesus. Simão conseguia ver o pecado, mas não a graça de Jesus. Ele conseguia ver o pecado da mulher, mas não via a graça de Jesus. Por isso, Jesus falou, olha, contou aquela história. Alguém devia muito, 500 denários. Sabe quanto é um denário? Um denário é um dia de trabalho. 500 denários são 500 dias de trabalho. Quase 2 anos trabalhando para pagar uma dívida. E outro devia 50 dias de trabalho. Já está mais fácil de trabalhar, de pagar. Não teve nenhum abençoado que nem o abençoador do Paulo Friso lá, mas alguém estava devendo. Estava devendo, tinha que pagar. Para quem você acha que seria mais grato? Quem seria mais grato? Quem devia 50 ou quem devia 500? Então, Jesus jogou para Simão. E Simão estava difícil enxergar essa graça. Porque para ele estava tentando medir tamanho e quantidade de pecado. Essa mulher é muito pecadora. Essa tem que ir para o inferno mesmo. Alguns dizem que crente é acusador, né? Você vai jogando todo mundo para o inferno. Não é isso não. Simão estava lá, ó, essa mulher é pecadora. Eu aqui, talvez tenha uns 10 anos atrás mentido uma vez. Talvez. Se achando muito bonzinho. Se achando muito merecedor. Eu não sei, você aí, se nasceu no lar cristão. Ontem até falei aqui com os homens. Fiz 40 anos de batismo. Então, quem tem menos de 40 anos, nem viu meu batismo. Talvez, por ter crescido no lar cristão, eu me achasse muito bonzinho. Nunca pequei, não fiz um namoro errado, nunca roubei ninguém. Todos precisam da graça e do perdão de Deus. Todos pecaram. Ah, mas o pecadinho compara... Não tem esse pecadinho e pecadão. Existe consequência do pecado. Se você adulterou, você tem uma consequência. Se você pediu bola no seu trabalho, você tem outra consequência. Se você mentiu para o seu filho, você tem outra consequência. Existem consequências, mas não pecadinho e pecadão. E Simão estava querendo dizer, olha, essa mulher é muito pecadora, mas eu não sou. Eu sou bonzinho, fariseu, sei 12 livros da Bíblia. Talvez você tenha nascido num lar cristão e também esteja se achando muito bonzinho. Afinal de contas, fazendo a conta aqui, não sou tão ruim assim. Todos precisamos de perdão. Todos precisamos ser perdoados. E existe uma falsidade, ou uma mentira, que eu vivi isso, e ouvi muitas vezes, que você é cristão, você não conhece, por isso que você é cristão. Você não conhece o prazer de ter várias mulheres, você não conhece o prazer de sair para as baladas, então, você não conhece, você não sabe.
E você precisa enfiar o dedo na tomada para saber que ela dá choque? Precisa? Será que eu preciso enfiar o dedo na tomada para saber que se eu colocar o dedo ali, eu vou ter uma descarga elétrica? Será que eu preciso errar para saber a consequência do pecado, do erro? Porque a gente vai relativizando. O pecado traz consequências no corpo, na alma e no espírito. Se eu me relaciono com uma mulher e não sou casado, consequências no corpo, às vezes doença. Na alma, vínculos de alma, laços de alma, preso, traumas, problemas e consequência no espírito. Então o pecado, ele te aprisiona, ele te escraviza. E não adianta, mas é um pecadinho, não é assim tão grave. Então a Bíblia não faz essa distinção de pecadinho e pecadão. Ela faz, você errou, você tem que pagar. O salário do pecado é a morte. Está dizendo, se o pecadinho for maior ou menor, tem um desconto aqui, pode morrer pela metade. Não está dizendo isso. O salário do pecado é a morte. Então, Simão estava se achando muito bonzinho. Talvez você, como admirador de Jesus, também esteja falando e fazendo a conta, falando, não sou tão ruim assim. Simão deveria ter recebido Jesus de outra forma. Era costume, se você estava na mesma classe social, beijar a pessoa no rosto. Por isso que Jesus falou para você, nem me beijou, mas a mulher se derramou aqui. A mulher derramou coisas caras. Talvez ele estivesse com medo, com vergonha, não queria correr risco. Porque, afinal de contas, a casa dele devia estar cheia. Você imagina o fariseu dizendo que Jesus era um mestre, ou era aquele que, filho de Deus. Ele não queria correr risco. Queria ficar na segurança da sua religiosidade, do seu conhecimento. O admirador não corre risco. Eu admiro o Neymar lá, mas eu não corro risco nenhum. Não me envolvo, não me comprometo. O discípulo se compromete. Tanto é assim que quando Jesus foi preso, eles estavam ali falando para Pedro, o seu sotaque aí é parecido, hein? Será que você não andou com o mestre? Estava comprometido. Correu o risco. E ele, para se salvar, ali ainda deu uma desculpa. O discípulo corre risco. Corre risco de ser rejeitado pela casa, risco de ser rejeitado pela família, e naquela época ainda mais. Porque as pessoas, elas eram vistas segundo a sua família, segundo a sua origem, segundo, ele é filho do carpinteiro, é filho do ferreiro, é filho do padeiro. Então ele tinha uma posição. E, obviamente, tinha dinheiro. Aquela mulher, quando derramou aquele perfume, ela correu risco. Porque o perfume era caro, aquele alabastro é importado, não era da China, não, era do Egito, e era caro. Talvez ela tenha derramado tudo ali, e ia ficar sem nada. E alguém poderia falar para ela, mas você agora vai viver do quê? Se você era prostituta, você vai viver do quê? Olha o risco que ela estava correndo. Mas o discípulo é aquele que corre risco. É aquele que entrega. É aquele que depende. O admirador, ele é independente. Ele vem, admira, vai, volta, não tem vínculo, não tem relação, não tem intimidade.
O discípulo não. O discípulo ele depende. Ele precisa. Ele corre risco. Ele entrega. Mas se eu parar de fazer sexo com essa mulher, o que vai ser na minha vida? Depende. Entrega. Se você não é casado, pare. Mas eu não vou ser feliz mais. É a grande questão. Se eu parar com isso, o que eu vou fazer? Se eu parar de roubar na minha empresa, eu vou viver do quê? E temos até testemunhos aqui de pessoas que davam jeitinhos, e quando veio Jesus na vida dela, ela falou, vou parar de dar jeitinho. E quando parou de dar jeitinho, correu riscos. Entre aspas, teve prejuízo. Entre aspas, a renda dele estava lá em cima, foi lá embaixo. Mas entregou. Você está a fim de correr risco? Está a fim de perder? Porque a Bíblia diz em Lucas 14, 26 a 27, se alguém vem a mim e ama a seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até a própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Se não perder, se não amar menos, em algumas versões diz aborrecer, em outras diz amar menos, pai e mãe, não pode ser discípulo. E a própria vida. Quem muito se ama é um admirador. Eu não posso perder, eu não posso correr risco, eu não posso deixar de fazer isso. Não pode ser discípulo. O discípulo é aquele que perde tudo, pega a sua cruz. O que é a cruz? Instrumento de morte. Ou seja, quando eu coloquei a cruz nas minhas costas, como foi a visão do Júlio lá antes da gente orar, eu estou morto. Eu não tenho. Você já viu morto ter reação? Vai no velório aqui, depois da palavra aqui do domingo. Pega um morto lá e dá um beliscão nele. Se ele mexer, você sai correndo. Já viu o morto reagir? Você dá um beliscão no morto, você pega uma agulhinha e enfia no morto. Está morto. E a gente, às vezes, está vivo. Porque alguém bate na gente e a gente... E alguém buzina para a gente agora eu vou atrás desse cara. A gente está bem vivo. Se não morrer, não é discípulo. Se não pegar a cruz, não é discípulo. Às vezes você vai correr risco. Risco de fazer uma coisa que você está acostumado a fazer. Coisas erradas que você sabe. É o que Jesus está falando. O admirador, ele é independente. O discípulo é dependente. Mas o que Deus quer de nós é essa intimidade. Desde o começo, desde Adão, o Deus já queria ter intimidade, se relacionar com o homem. E Jesus tinha várias pessoas que estavam ali ao seu redor. Ele primeiro tinha vários níveis de intimidade. O primeiro nível era multidão. Um monte de gente. Querendo cura, querendo pão, querendo peixe, querendo admiradores. Admiravam Jesus talvez pela sua palavra, talvez pelos seus milagres. Queria. Estava lá. Eu quero. Mas olha o que Jesus falou sobre a multidão. Mateus 4, 24 a 25.
E a sua fama correu por toda a Síria. Trouxeram-lhe então todos os doentes, acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoniados, lunáticos, paralíticos, e ele os curou. E da Galileia, Decápolis, Jerusalém, Judeia e da além do Jordão, numerosas multidões os seguiam. João 2, 23 a 25. Estando ele em Jerusalém, durante a festa da Páscoa, muitos, vendo os sinais que ele fazia, creram no seu nome. Mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque os conhecia a todos, e não precisava de alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Ou seja, Jesus sabia que aquelas pessoas estavam buscando a cura, o alimento, a bênção, o casamento, o carro novo. Jesus fazia. Mas era um nível de intimidade desse. Ele dava, abençoava, até mesmo ele contou uma parábola dizendo sobre os 10 leprosos. Quantos voltaram? Quantos? 10%. 10% voltou, o resto foi curado maravilhosamente, milagrosamente, uma coisa impossível, e não voltou. Não voltou. Admiradores. Talvez alguém que buscasse a bênção, mas não era discípulo. Não havia esse comprometimento. Jesus sabia, conhecia a natureza deles. Outro nível de intimidade, os de 70 discípulos. Vamos ver aqui. Lucas 10. Depois disso, o Senhor designou outros 70, e os enviou de 2 em 2, para que o precedessem em cada cidade e lugar aonde ele estava para ir. Ele lhes fez a seguinte advertência: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande trabalhadores para a sua seara. Ide, eis que eu vos envio como cordeiros para o meio de lobos. O primeiro descende, ou um dos primeiros descende. Estão indo para o meio de lobos, mas você tem autoridade. Tirar o sapato lá, né? Como é que era? Levantar o tênis assim com o chulé. Aqui. Eu vou para o meio de lobos. Já era outro nível de intimidade. Pessoas que estavam próximas. Talvez não em tempo integral, mas estavam ali. Talvez estivesse aqui carpinteiro, ferreiro, padeiro, cozinheiro. Estavam ali. Não era como os 12 que estavam em tempo integral com Jesus ali, mas era discípulo. A Bíblia chama de discípulo. Era seguidor. Era alguém que estava perto. Talvez fazia que nem eu, lá via um monte de coisa, trabalhava o dia todo e chegava à noite. Cadê o mestre? Está aqui? Vamos lá. Esses aí, Lucas 10, 17. Então regressaram 70, possuídos de alegria, dizendo: Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. Está dando certo. As pessoas estão sendo curadas. Os demônios estão sendo expulsos. Jesus aproveitou para dar um ensinamento. Não obstante, alegrai-vos, não porque os espíritos se vos submetem, e sim porque o vosso nome está arrolado nos céus. Não fica só contente com a bênção, não, com o milagre, com o que você está fazendo. Fica mais contente porque seu nome está escrito lá. Mas eu estou fazendo um monte de coisa para Jesus. Amém, meu irmão. É bom fazer. Eu também faço. Mas o bom, não esquece não.
Seu nome tem que estar escrito lá. Ah, mas eu fui para não sei para onde, fui para o ministério, não sei o que, ministério, blá, 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 e fui pra... Nós queremos que você trabalhe bastante, tem bastante trabalho na igreja. Mas o trabalho não leva ninguém para o céu. O trabalho não traz intimidade. E aqui Jesus estava ensinando os 12. Mateus 4, 33 e 34. E com muitas parábolas semelhantes lhes expunha a palavra, conforme permitia a capacidade dos ouvintes. E sem parábolas não lhes falava. Tudo, porém, explicava em parábolas, em particular, aos seus próprios discípulos. Jesus falava parábola, muitos talvez não entendessem. Jesus falava assim, discípulos, vem aqui, sabe o que quer dizer a parábola? Explicava. Era outro nível de intimidade. Era outro nível de compromisso. Era outro tipo de relacionamento. E é isso que Jesus quer ter com você. Um outro tipo de relacionamento. Não é a multidão, não. Deus quer falar com você. Outro nível, Pedro, Tiago e João. Várias passagens, Jesus fala com Pedro, Tiago e João. Eu separei uma aqui, Marcos 9, 2. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, Tiago e João e levou-os a sós à parte a um monte. Foi transfigurado diante deles. Os 12 estavam lá, mas Pedro, Tiago e João, vem cá. Vem aqui que eu vou mostrar um negocinho para vocês. Outro tipo de intimidade. João 13, 23 a 25. Ora, estava ali aconchegado a Jesus um dos seus discípulos, aquele a quem amava. A esse fez Simão Pedro sinal, dizendo-lhe, pergunta a quem ele se refere. Então aquele discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe, Senhor, quem é? Estava falando do traidor. Já estava aquele buchicho. Alguém vai trair. Jesus falou que tem um traidor aí. Não conta para ninguém. Quem será? João, pergunta aí pro cara, já que você está aí, reclinado no peito do mestre. Quem é? Pedro falou para João, pergunta aí. Era outro tipo de intimidade. E aí quando eu estava estudando isso, vendo e preparando, eu lembrei daquela música, quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, num lugar secreto, mais fundo. E aí eu lembrei de Ezequiel 47, 3 a 5. E saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir. E mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos artelhos. E mediu mais 1000, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos. E outra vez mediu 1000, e me fez passar pelas águas que me davam pelos lombos. E mediu mais 1000, e era um rio que não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que deviam passar a nado, no qual não podia passar. Qual é o seu relacionamento com Deus? É admirador, fã, crente, religioso ou um discípulo? Sua água está dando pelo artelho aí? Depois eu vou falar um pouquinho sobre o que é essa água. Que eu não tinha atentado para isso e hoje Deus mostrou ali. Você talvez tenha uma intimidade com Deus. Você vem, vai, faz uma oração antes de sair de casa.
normal. Mas Deus não quer só isso. E Deus, às vezes, quando vai falar com você, você fala, Deus, abençoe esse dia, amém. Deus, mas eu ia falar, você já virou a porta, já abriu a porta, já pegou o carro e já saiu. E Deus, puxa, eu ia falar com ele, ele saiu fora. Gente que está com água pelos joelhos, água depois pelos lombos, até aqui, cobre. É você que decide quanto você vai entrar nessa água. E é interessante, porque não sei se você já leu ou continuou lendo aí, Ezequiel 47, do 8 ao 12. Então disse-me, essas águas saem para a região oriental, e descem ao deserto e entram no mar. E sendo levadas ao mar, as águas tornar-se-ão saudáveis. E será que toda criatura vivente que passar por onde quer que entrarem estes rios, viverá. E haverá muitíssimo peixe, porque lá chegarão essas águas, e serão saudáveis, e viverá tudo por onde quer que entrar esse rio. Será também que os pescadores estarão em pé junto dele, desde Engedi até em Eglaim. Haverá lugar para estender as redes. O seu peixe, segundo a sua espécie, será como o peixe do mar grande, em multidão excessiva. Mas os seus charcos, os seus pântanos, não tornar-se-ão saudáveis, serão deixados para sal. E junto ao rio, à sua margem de um e de outro lado, nascerá toda a sorte da árvore, que dá fruto para se comer. Não cairá a sua folha, nem acabará o seu fruto. Nos seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário, e o seu fruto servirá de comida e a sua folha de remédio. Não sei se você entendeu isso aí. Pode passar o último lá? Está falando de uma água que sai de Jerusalém e vem até aqui em Engedi. Ali em Engedi é o Mar Morto. 25% de salinidade. Não tem vida. 450 metros abaixo do nível do mar. Não tem vida. 450 metros de profundidade. Não tem vida. E o que a palavra de Deus está dizendo aqui, profeticamente, é: vai ter vida. Vai ter vida. Aonde não tem peixe, vai ter. Como vai acontecer isso? Não sei. Aonde não tem vida, vai florescer árvores. É essa água que ele está falando antes. É Jesus indo e levando vida. E você, como é que vai entrar nessa água? É só com o dedinho? Sabe quando está aquele frio, aquela água gelada, e você vai lá, ó, ai, não vou entrar não. Não vou entrar. E a gente vê o rio, e Jesus passando, e você fala, não, está muito gelado. A minha religiosidade não permite. O meu conhecimento não permite. As minhas teorias não permitem. O meu jeito, o meu caráter não permite. O que eu tenho que perder é muito. Está muito gelado. Mas essa água é que vai produzir vida. Essa água vai produzir peixe. Essa água vai produzir árvore. É essa água. É Jesus. É Jesus que está dizendo, entra nesta água. Ela está saindo lá de Jerusalém. Está vindo para o Oriente. E está entrando no Mar Morto. Isso é profético. Hoje eu vi um vídeo que está tendo só do lado, porque do outro lado é Jordânia, só do lado de Israel, uns buracos com água doce. Exatamente nessa região.
E o governo de Israel estava tentando tampar aquilo. Primeiro eram 3 mil em 2011. Agora são 15 mil. E ninguém está entendendo. Não sei se o Paulo esteve lá, se consegue explicar o que está acontecendo. E está nascendo água doce. Exatamente nessa região. Tem 15 mil poços ali. Não é alguém que está fazendo. Você vê a foto, buracos. Buracos. Profético. Isso é profético. Eu queria orar.